Mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem vinda do coração de Deus, direto para os nossos corações. A passagem de hoje encontra-se em Gênesis 27:19. E ela diz o seguinte: E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, essa palavra encontra-se em Gênesis, capítulo 27:19. A mensagem de hoje é: Deus precisa de ajuda? Será? O que você acha? É sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. E se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreva agora, ativa o sino, compartilhe esse vídeo e deixa aí seu comentário. Eu volto logo depois da vinheta. Já, já. A paz do Senhor, mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. A passagem de hoje encontra-se em Gênesis 27:19. E ela diz o seguinte: E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, essa palavra encontra-se em Gênesis, capítulo 27:19. A mensagem de hoje é: Deus precisa de ajuda? Será? O que você acha? É sobre esse tema que nós vamos tratar hoje e eu desejo que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que essa mensagem que Ele trouxe até mim e que eu compartilho com vocês aqui nesse momento, ela dê frutos. Eu sempre peço isso ao Senhor, que a palavra dEle frutifique, e que sejam frutos abundantes e excelentes para o reino do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha ser conosco, que venha ministrar não só ao meu coração, mas ao coração de quem essa mensagem chegar, e que tudo seja para a honra e glória do nome dEle. Convidamos o Espírito Santo de Deus nesta hora para estar aqui conosco, ministrando essa passagem, essa palavra aos nossos corações, para a honra e glória do nome do Senhor. E te damos graças em nome de Jesus. Então, Deus precisa de ajuda? Será? Depois deixa aí nos comentários se você acha que Deus precisa que a gente dê uma ajudinha a Ele ou não. Então, vamos ver uma passagem. Hoje eu estou com o computador aqui ligado, por isso que eu estou olhando para cá. Então, vamos ver uma passagem que encontra-se em Gênesis, capítulo 25, do verso 21 a 26. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E aí era Isaac da idade de 70 anos quando os gerou. Gênesis 25, 21, 26. E nós temos também outra passagem em Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui o que acontece? O Senhor, diz na primeira passagem que eu li aqui, que está em Gênesis 25, 21 a 26, ele diz o quê? Que o maior servirá ao menor. Então ali Deus faz uma promessa. Ele diz que Jacó herdará a primogenitura. Porque no costume judaico, o filho primogênito é ele quem herda o clã,
não só os bens, né, materiais, mas também todo o clã, a autoridade, né, sobre aquele clã, sobre aquela tribo e os bens. E isso é passado ao primogênito. E aqui Deus fala que não, que embora Esaú fosse o primogênito, quem herdaria a primogenitura seria Jacó. Então isso foi uma promessa que Deus fez. E aí, se nós formos em Gênesis 12, 7, que Deus aparece a Abraão, ali também há uma promessa o quê? Que da semente de Abraão, Deus faria uma grande nação. Então Deus ali também promete a Abraão que ele teria filho, da semente dele, né? Então ali Deus dá uma promessa a Abraão de que ele teria filhos. E aí, o que acontece? Nenhum deles, né, nem na passagem de Jacó e Esaú, e nem na passagem de Abraão, eles confiam no Senhor, confiam que o Senhor, além de prometer, é fiel para cumprir aquilo que prometeu, né? E aí o que acontece? Então ali Deus promete, faz essas promessas, mas nenhum deles confiou que Deus era suficiente, seria o suficiente para cumprir a promessa, né? E aí o que acontece? Vamos ver lá em Gênesis 25, 29 a 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, aqui, Jacó faz um acordo com Esaú. E Esaú desprezou, né, vendeu a primogenitura por um prato de guisado, né, como se ele fosse morrer de fome. Ele já tinha chegado ali, no local onde tinha fartura, porque eles tinham fartura, eles tinham, né, boas condições. Então, ele não ia morrer se não comesse aquele guisado, né? E olha todo o drama que ele fez aqui, com a fome que ele estava, e ele fez esse acordo com o irmão e vendeu a sua primogenitura para Jacó. E aí vamos agora em Gênesis 27, 19. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, até ele comprar a primogenitura, ele fechou um acordo com o irmão. Só que aí depois, o que ele faz? Ele engana o pai. Ele vai lá diante do pai, se dizendo Esaú. Porque Isaac, ele já tinha dificuldade, ele já não tinha visão perfeita, né? Ele já era idoso e já não tinha mais a visão perfeita. Então, ele foi tentar reconhecer pelo tato, pelo cheiro, pela voz. E aí ele engana Isaac, né? E vai lá e bota, né, uma pele de animal no braço para parecer peludo. Porque lembra que eu li que o primeiro que nasceu, Esaú, ele era bem peludo? Então ele colocou uma pele, enfim, ele tratou toda uma artimanha junto com a mãe dele para enganar Isaac. E Isaac abençoar Jacó, né, ele, no lugar do irmão, Esaú. Então ali foi o erro, né? Aqui teve o erro, porque ele mentiu para alcançar algo que já era dele. Ele comprou a primogenitura. Então Deus já tinha dado uma promessa de que a primogenitura seria dele, e depois ele conseguiu comprar a primogenitura do irmão. Então ele não precisava fazer nada, ele não precisava ir lá e dar uma ajudinha ao Senhor
e enganar o pai para conseguir isso, né? Então aqui foi onde ele falhou em não confiar que o Senhor faria o que prometeu, né? E aí, se nós formos também lá em Gênesis 16, 1-4, ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara, no caso aqui é Saraí, né? Porque depois é que o Senhor mudou o nome dela. E disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ele que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então aqui também Sara, né, junto com Abraão, deram uma forcinha ao Senhor. O Deus prometeu que daria um filho, que da semente de Abraão faria uma grande nação, né? E aí eles não aguardaram o operar de Deus, o mover de Deus. Eles foram lá e tentaram, né, dar ajudinha ao Senhor. Ah, tá demorando, então vamos fazer alguma coisa. Alguma coisa que Deus não tinha ordenado, né? Deus não mandou fazer nada disso. Então, aqui eles quiseram dar uma ajudinha ao Senhor. E aí o que acontece? Deus, ele não precisa de ajuda, né? Deus, quando ele faz uma promessa, ele é fiel e poderoso o suficiente para cumprir. Ele não precisa de ajuda. Toda vez que Deus nos promete algo e a gente vai lá e tenta ajudar a Deus, isso traz problemas, muitos problemas. No caso aqui de Jacó e Esaú, Jacó, depois do falecimento do pai, né, depois que ele recebeu a bênção ali do pai, ele teve que sair fugido, porque o irmão, quando voltou, Esaú, e soube que o irmão tinha recebido a bênção no lugar dele, jurou que o mataria, né? Então, o que também você vê, né? Abrindo um parêntese aqui. Como que o mataria? Ele não vendeu a primogenitura? Ele vendeu a primogenitura, né? Ele abriu mão daquilo que ele tinha direito. Então, não era para ele ficar aborrecido. Era para ele assumir o que ele fez. Ele abriu mão da primogenitura, né? Então, ali ele viu que o irmão roubou a primogenitura dele. Na verdade, o irmão não roubou. Não foi bem um roubo, o irmão comprou a primogenitura, né? Então, ele enganou o pai, ele não enganou Esaú, ele enganou o pai. Então, esse foi o erro dele, ter enganado, mentido, para que aquilo se cumprisse, né? Então, tem outras formas das pessoas honrarem o compromisso delas com a gente, sem que a gente precise abrir mão da nossa integridade, ou mentir, ou enganar, para que aquilo seja honrado, né? E ali, se ele fez um acordo com o irmão, provavelmente na lei deles, ele poderia ali exigir, né, aquela primogenitura que o irmão tinha vendido para ele. Porque naquela época, palavra tinha peso, palavra valia uma assinatura. Então ele poderia exigir do irmão, na frente do pai, que o irmão passasse a primogenitura para ele e que o pai o abençoasse. Mas ele não fez isso. Ele enganou o pai, né? E isso trouxe um problema muito sério para a vida dele. E a mesma coisa com Abraão e Sara. Olha o que está aqui. Depois que ela teve o filho, depois que Agar teve o filho, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então ela começou a desprezar Sara e começou a crescer. Por quê? Porque agora ela estava gerando um filho de Abraão. Então ela se sentiu poderosa com isso, né? E mais para frente, são duas nações que são inimigas até hoje, né? Então, Israel, que vem, né, da descendência de Isaac, e nós temos a nação muçulmana, os muçulmanos que vêm da descendência de Ismael. E são nações que brigam por território, brigam até hoje. Começou com esses dois irmãos. Por quê? Porque era para ter só um.
Então Sara foi querer dar uma ajudinha a Deus e causou um problema que está até hoje em conflito. Olha que coisa terrível. Então Deus não precisa de ajuda. E tem algumas passagens aqui que eu quero trazer que mostram que Deus não precisa de ajuda. Quando Deus ele promete, ele cumpre, sem precisar de intervenção. A não ser que ele nos ordene fazer algo nesse meio tempo. Olha, vai lá e faça isso, vai lá e faça isso. Mas se ele não nos mandar fazer nada, cabe a nós somente esperar o agir de Deus, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu. E aí nós temos aqui agora, nós temos uma passagem aqui que vai falar o quê? Sobre algumas primogenituras que nós temos na Bíblia, que foram passadas por ordenança de Deus. Que foram adquiridas não por causa da lei vigente, não porque era direito garantido pela lei, mas porque Deus determinou. E Deus está acima de qualquer coisa. E aí nós temos aqui a primogenitura de Rúben, que passou para José. Então, quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura ao seu filho José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Então, olha que tremendo, Então, ele fala aqui que Judá foi poderoso, porque o certo seria o quê? Essa primogenitura ir passando, De Rúben, e vai passando para os próximos. E Judá e vários outros irmãos vinham antes de José, Só que não, ele diz aqui o quê? De Judá virá o príncipe, Então, Davi, ele é a raiz de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, realmente, da tribo de Judá saiu o príncipe. Porém, a primogenitura foi dada a José. Isso está em 1º livro de Crônicas, no capítulo 5, 1 a 2. Nós temos também a primogenitura de Manassés, que passou para Efraim. Então, Manassés e Efraim são os filhos de José, que José teve na época em que ficou cativo e virou governador do Egito. Então, José teve Manassés e Efraim. E a primogenitura dele passou para os filhos. Então, o que acontece aqui? Então, em Gênesis 48, 17 a 19, temos: vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Então, olha aqui a primogenitura de Manassés passando para Efraim. Porque Deus determinou assim, e quando Deus determina, está determinado. Então, nós temos também a primogenitura de Ismael, que passa para Isaac. Então, Ismael, que era o filho da serva de Agar, ele era o primogênito. Pela lei, ele herdaria a primogenitura. Mas aí Deus vai lá e fala: não é ele que vai herdar a primogenitura, é Isaac. E Deus faz isso sem precisar de nenhuma intervenção humana, sem ninguém precisar ir lá e enrolar, e mentir, e fazer nada. E isso está em Gênesis 21, 9 a 13. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também
do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então aqui Deus ordena, né, que a primogenitura passe para Isaque. Nós temos também Gideão, né, que é preterido entre os irmãos. Está em Juízes 6, 14 e 16. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Olha que coisa tremenda, né? Então, Deus aqui coloca Gideão, né, à frente dos irmãos. E nós temos também Davi. Davi também foi preterido, né, no lugar dos irmãos. Então, está em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Me tenho provido, é o próprio rei, é o próprio Deus que determina. Ele mesmo provê para si. Né? E nós temos lá a unção, né? O óleo sendo derramado, o Davi sendo escolhido, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, 6 a 13. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Isso aqui, quem está falando, quem está pensando é Samuel. Então Samuel está lá na casa de Jessé, e sucedeu que, entrando, né, eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e o manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 6 a 13. Então, olha que tremendo, né? Olha quantos aqui o Senhor passou a primogenitura, né? Determinou que a primogenitura seria deles. Então, eles herdaram a primogenitura não por lei, mas porque era o desejo do coração de Deus. E quando Deus deseja, ele não precisa de ajuda. Ele vai lá e ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Né? E muitas vezes a gente não se atém ao caráter de Deus. As pessoas estão se relacionando com o Senhor, estão orando, vão para os cultos, cultuam ao Senhor, mas
pouco estudam e se aprofundam sobre o caráter de Deus. E muitas coisas, praticamente toda a Bíblia, a compreensão dela vem diante da compreensão do caráter divino, né? Então, se Abraão, se Sara, se Jacó, se sua mãe entendesse o caráter de Deus, entendesse que o que promete é fiel para cumprir e é onipotente, onisciente, onipresente o suficiente, gente, para cumprir aquilo que ele prometeu. A gente não precisa ir lá e dar uma ajudinha a Deus. Isso a gente só traz problemas. E se a gente for lá em Mateus 19:30, porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. E como isso acontece? Isso acontece segundo a vontade de Deus e determinação dele. E a gente não precisa dar ajudinha para isso, né? E muitas vezes o que acontece? A gente quer ajudar o Senhor porque não temos paciência para esperar o agir de Deus. A gente quer que seja no nosso tempo e do nosso modo. E Deus, ele age diferente, né? Deus, ele vai totalmente diferente daquilo que a gente viu que ele falou, o que está escrito ali naquele versículo. Deus não olha para a aparência, então não olha para a estatura, não olha para a força desse rapaz, porque eu vejo o coração, eu não vejo como o homem vê. Deus não vê como a gente vê, né? Então ele não precisa de ajuda, nós temos que confiar que ele pode fazer e que ele é capaz de fazer. E infelizmente isso não está só nas nossas vidas, né? Muitas vezes você vê aquilo que Abraão e Sara fizeram gerou um problema que se estende até hoje. Tem pessoas, né, toda essa briga, toda essa guerra que tem, esse ódio entre judeus e muçulmanos que existe ainda hoje, foi algo de uma atitude lá atrás de tentar dar uma ajudinha a Deus. Então, a ajudinha que você hoje está querendo dar a Deus, ou já deu, né? Tentando ajudar Deus a fazer, pode ter consequências que vão de geração em geração, em geração, em geração. Não é só hoje aqui, né? Muitas vezes a gente acha que a consequência vai ser só aqui agora. Nós temos exemplo na Bíblia de que isso, olha, passa de geração em geração. Então é um problema sério. Nós precisamos confiar e deixar nas mãos de Deus que Ele cumpra as promessas que Ele tem feito a nós. Ele não precisa de ajuda, né? Ele só precisa o quê? Que nós confiemos. Nós vamos alcançar mediante a fé e a graça, não por obras. Não por obras. É pela fé e pela graça, né? E pior do que consequências na nossa vida, né? Na nossa vida particular, a gente acaba atropelando e querendo ajudar Deus, é quando isso acontece também dentro da igreja, pior ainda. Eu já dei o testemunho aqui uma vez, né, sobre um trabalho que eu fui fazer de libertação no gabinete pastoral, e eu estava ali já fazendo um trabalho tremendo, Deus estava operando, Deus já estava começando, né, a operar, a entrar e trabalhar no coração daquela mulher, daquela pessoa que estava ali, sabe? Por quê? Porque eu estava fazendo um trabalho que não era eu era só um instrumento ali, quem estava fazendo o Espírito Santo era Deus. E aí Deus começou a revelar o que estava no coração daquela mulher, né? E começamos a trabalhar ali, o Espírito Santo começou a fazer um trabalho através da minha vida ali, no coração, no que estava dando legalidade à ação do inimigo na vida daquela pessoa. E aí dali um pouco me entra uma pessoa, já cheio de reteté, já entrou sapateando, já entrou botando a mão, repreendendo o demônio, sabe? E ali atrapalhou aquilo que Deus estava fazendo. É a tal da ajudinha, deixa eu ajudar a Deus, né? Então, o Senhor já estava fazendo. Qual a necessidade de... E aí a pessoa, né, ali o pastor entendeu que precisava mandar reforço, que precisava mandar outra pessoa. E não precisava. Não precisava. Porque Deus estava fazendo, né? Então, olha aí o homem tentando resolver, tentando fazer aquilo que cabe a Deus. Aquilo que cabe a Deus, sabe? E aí por que não entendeu? Por que não viu o que Deus estava fazendo? Por que não enxergou
que não era necessário aquilo. Né? Não enxergou por quê? Porque já está começando a acostumar a fazer por conta própria. Não vai diante do Senhor, né? Não fica atento a ouvir ou ver o que Deus está fazendo, para não meter a mão, para não entrar, sabe? Então começa a fazer por conta própria. E aí você atrapalha aquilo que Deus está fazendo. Né? Uma vez Deus também me mandou orar pela minha irmã. A minha irmã fez uma visita à minha igreja e Deus falou, olha, vai lá, põe a mão e ora. E eu fiquei ali sentada, não, Senhor, não vou orar não. Não vou orar não, porque o Senhor vai me usar para ela não vai acreditar, porque eu sou irmã dela, eu sei da vida dela. Então o Senhor vai revelar alguma coisa e aí ela não vai dar bola porque eu sou irmã dela. E Deus falando para mim, levanta e ora. E eu falei, Senhor, manda outra pessoa. Manda outra pessoa. E fiquei esperando Deus mandar outra pessoa. Ele mandou outra pessoa, não mandou outra pessoa. As pessoas passavam pela minha irmã e não oravam por ela. Impressionante. Um monte de obreiro em pé, colocando a mão para orar. Eles olhavam para ela e não oravam por ela, passava direto. E aí Deus falou para mim, se você não for, ninguém vai, porque é para você ir. Né? E aí eu fui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E aí eu fui. Então olha eu ali querendo fazer no lugar de Deus. Olha eu ali querendo, sabe? Não, Senhor, manda outro. Não vou não. Você não está querendo fazer do seu jeito, do seu modo, porque na minha visão ela não ia crer, não ia valer a minha oração, porque eu sou íntima dela. E é aquela palavra, né, profeta de casa, não tem credibilidade, né? Então, olha a minha visão, mas a visão de Deus é outra. Deus vê diferente. E aí eu fui lá e obedeci. E Deus revelou algo muito tremendo, sabe? Eu, quando coloquei a mão na cabeça da minha irmã, Deus me revelou maldição hereditária vindo da vida da minha mãe, coisa terrível. E que eu ali orei e repreendi, né? E fiz uma oração fervorosa de algo que Deus me mostrou. Né? Outra vez também, tem um testemunho, depois vocês vão lá, eu vou deixar aqui em cima no card, né? Do budismo ao cristianismo. É o testemunho do meu marido, da conversão dele do budismo ao cristianismo. Foi muito tremendo a conversão dele. E eu me lembro que Deus, uma vez, quando eu fui buscá-lo no templo budista, Deus falou assim para mim, sobe. Eu falei, não vou subir. Vou fazer o que lá em cima? Aquele povo tudo adorando Buda, ajoelhado lá, prostrado diante daquela, né, daquela imagem. E eu não quis subir. E Deus falou a segunda vez, sobe. E eu teimando com Deus. Deus falou pela terceira vez. Eu teimo um pouco, mas eu acabo obedecendo porque eu tenho juízo, né? Deus manda porque pode, eu obedeço porque tenho juízo. Na terceira vez Deus falou e eu subi. Né? E aí eu subi e fiquei quietinha lá em cima, sentei, fiquei quietinha e comecei em fervente oração, quietinha ali, Senhor, revela, mostra o oculto, mostra para as pessoas aqui o inimigo, né? Revela a elas o que está acontecendo aqui, revela a elas a verdade, tem misericórdia desse povo. E aí eu comecei a orar fervorosa ali, quietinho, em silêncio, né? Em secreto com Deus. E aí, de repente, a lama deles, a líder espiritual deles, manda eles mentirem. Ia haver um retiro espiritual e ela disse para eles, olha, às vezes a família não entende, não gosta, né? Enfim, às vezes é complicado dizer que vai para um retiro. Então diz que vai passear no shopping, diz que vai sair com os amigos. Ela mandando eles mentirem, não dizer para a família que estavam indo para um retiro. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, quem é o pai da mentira? Né, Satanás? E aí eu falei, Senhor, mostra esse povo, ó, Satanás aí, o pai da mentira. Né? E aí mais para frente, depois que o meu marido se converteu, né, se voltou para o Senhor, eu perguntei, né, em que momento, o que aconteceu? E aí ele falou, lembra aquele dia que você subiu no templo budista? Então, eu até aquele dia eu não tinha visto nada de errado, mas quando a lama falou para a gente mentir, eu falei, como mentir? Se é uma coisa boa, por que eu tenho que mentir? Né? Então, e aí Deus revelou algo muito tremendo ali. Nós somos a luz e o sal. Né? Aquele era um ambiente de trevas. E por que Deus me mandou subir? Porque quando eu entrei ali, a luz chegou. E quando a luz chega, o que está oculto é revelado.
o que está escondido é revelado. Né? Muitas vezes você não vai ver o objeto inteiro, mas você vê a sombra dele. E foi o que aconteceu ali. Né? A sombra do inimigo, do que estava oculto, foi revelada. Meu marido viu a sombra. Ele viu que tinha algo de errado. Né? E mais para frente Deus mostrou o que era. Quantas mais pessoas ali naquele momento podem ter se despertado? Não só o Júlio, mas quantas outras pessoas de repente não viram essa sombra, né? Não viram o que estava oculto porque a luz chegou. Então olha só, eu me recusando a subir. Né? Eu não queria subir porque, eu vou ficar lá em cima, lugar de adoração a ídolo, né? Eu não queria, sabe? Mas eu obedeci. Eu obedeci por quê? Porque nós estamos aqui para fazer o que Deus quer, não o que a gente quer. Para fazer como Deus quer, não como a gente acha que tem que ser. Então, quando Deus manda, a gente vai lá e obedece. E quando Deus não manda, a gente não faz, a gente não se mete. Então, o que está faltando hoje é isso. É pessoas obedecerem à voz de Deus, naquilo que Ele manda fazer. E quando Ele não mandar fazer, não fazer. Então tá faltando pessoas que realmente sejam direcionadas e conduzidas pelo Espírito Santo, que parem de fazer por conta própria, na hora, da forma, né, como querem fazer, ignorando que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós não somos donos do reino, nós somos representantes. Um embaixador, quando ele está num outro país, representando uma nação, ele não faz o que ele quer como ele quer. Ele faz o que a liderança daquele país determina que ele faça, gostando ou não gostando. Porque ele é o embaixador, ele não é o dono da nação, ele não é o presidente da nação. E nós somos embaixadores do reino de Deus, nós não somos donos do reino. Estamos nos comportando como donos, fazendo como a gente quer e ignorando que Deus fala. Eu me converti porque eu ouvi Deus falar. Eu ouvi Deus falar com uma pessoa diante de mim, revelar algo sobre a minha vida para uma pessoa que não me conhecia. Ali eu descobri que havia um Deus que falava, um Deus de relacionamento. E foi por isso que eu me entreguei ao Senhor, foi por isso que eu me converti. Naquele dia eu virei para aquela mulher e falei para ela, olha, se há um Deus que fala como eu estou vendo esse Deus falar com você, então ele vai falar comigo. Vai. Quais são os dias de reunião aqui na sua casa? Daquele dia em diante eu passei em todas as reuniões, porque eu descobri que Deus falava. Eu descobri que Deus era um Deus de relacionamento. Antes eu orava, eu falava com Deus, mas eu não ouvia Deus. E aí a gente começa a ouvir Deus. E aí a gente vai entrando numa zona de conforto que daqui a pouco a gente não quer mais saber de ouvir Deus, a gente faz. A gente simplesmente vai lá e faz. A gente esquece de ouvir Deus e fazer aquilo que Ele quer. Porque somos embaixadores do reino, não donos do reino. Então, esse comportamento precisa mudar. Muitas vezes, até, por exemplo, saída, eu teve uma congregação que eu saí da igreja por causa de usos e costumes. Foi exigido que eu tirasse colar, que eu tirasse anel, porque aquilo não era usado ali. Sabe? E isso depois de 3 anos congregando, 7 meses visitando, 3 anos congregando, aí depois de quase 4 anos na igreja, vem pedir para eu tirar anel e colar. Então eu falei, mas meu Deus, eu estou há 4 anos aqui, usando anel, usando colar, batom, maquiagem, sabe? Não, mas não pode, o pessoal está reclamando, está perguntando se está liberado e não está liberado. E eu tive que entregar minha carteirinha e sair de uma igreja porque eu usava anel e colar. E aí eu te pergunto, onde na Bíblia Deus cobra isso? Então quem está cobrando isso? É aquele que se julga dono do reino, não embaixador do reino. Porque se eu sou embaixadora do reino, eu não vou cobrar aquilo que o dono do reino não cobra. Eu represento ele, eu não sou ele, eu não determino nada. Eu obedeço, eu não determino. E ali houve o que? Uma determinação. Algo que o Senhor não cobra, algo que o Senhor não exige, um jugo que o Senhor não colocou sobre aqueles que
creem em Cristo Jesus e o aceitam como o seu único e suficiente Salvador. E o que mais a gente vê nas igrejas, né? É gente usurpando o trono de Deus, é gente usurpando o reino de Deus para si, tomando conta como se fosse seu e determinando coisas que Deus não determinou. Né? Então foi Deus que pediu que eu saísse, foi Deus que me tirou da igreja ou que pedisse que eu entregasse a carteirinha, não, foi o homem que se acha dono da obra de Deus. Né? Porque a Bíblia não cobra isso. Mas você se acha dono e se acha com autoridade para cobrar aquilo que Deus não cobra. Isso é o quê? É querer usurpar o trono de Deus. É querer tomar o lugar de Deus. Né? E nós sabemos quem é Satanás. E nós sabemos que ele foi lançado aqui embaixo porque ele quis tomar, ele queria o lugar do Senhor. Foi por isso que ele foi lançado aqui embaixo. E as pessoas brincam, se comportam do mesmo jeito que Satanás. Quando você toma o lugar de Deus, quando você determina coisas que ele não determina e você bota uma ovelha para fora de uma igreja por causa de coisas que Deus não determinou, você ali está tomando o lugar de Deus e a obra de Deus na sua mão e determinando o que você quer, não o que Deus quer. Né? E aí a pergunta fica, a obra é sua ou é de Deus? Se você diz que está pastoreando o rebanho de Deus, por que você está determinando que esse rebanho pode ou não pode? Não é Deus que tem que determinar isso? Né? Então, olha aí, isso na igreja também. Né? Olha as consequências. Você acha? Que consequência? Isso é uma consequência grave, uma família inteira sair da igreja, entregar a carteirinha, sem nenhum pecado plausível, sem nada que fale contra a vida daquela pessoa diante do Senhor ou diante da igreja, só por causa de um anel, de um colar, porque o homem determinou isso. Né? Então você acha que peso tem isso diante do Senhor, diante daquele que é o dono do reino? Né? Quando o embaixador vai lá e usurpa, né? Isso é abuso o quê? De autoridade, abuso de poder. Né? Espiritual. Isso é abuso de autoridade e poder espiritual. Né? E as pessoas acham que está tudo certo, que Deus não vai cobrar. Né? Então, nós vemos aí, Abraão e Sara, nós temos um problema até hoje, como consequência disso, deles usurparem, deles decidirem no lugar de Deus, né? Passarem à frente do Senhor. Eu quero ler aqui uma passagem que encontra-se em Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha aqui o que Deus está falando. Deus está falando justamente isso. Esse povo está dentro, né? Diz que me serve, diz que são homens e mulheres de Deus, mas o seu coração está longe. Eles estão conduzindo a minha obra com mandamentos de homens, não com os meus. Com o que eles determinam, não com o que eu determino. É isso que está aqui em Isaías. Né? E aí nós vamos lá em Êxodo 32, 7, 9. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse, pois, o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e és que é povo obstinado. Olha o que esse povo falou, que agora, tá? Que agora o bezerro é que era o Deus de Israel. Eles decidiram isso. Desde quando foi, onde que Deus falou isso? Através de Moisés para esse povo. É. E aí eles foram lá e decidiram isso, porque não quiseram esperar, não souberam esperar, aguardar a direção de Deus. Né? A gente quer no nosso tempo, a nosso modo. E aí quando Deus
demora para nós, porque Deus é perfeito, Deus não se atrasa, né? Mas quando aos nossos olhos está demorando, a gente não quer esperar e a gente vai lá e resolve. E é aí o nosso erro, aí é a nossa falha, é aí que a gente peca. Porque você passa à frente de Deus e resolve no lugar de Deus, né? E nós temos aqui em Provérbios 3, 5, 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todos, não são só naqueles que, esse aqui eu vou deixar Deus decidir, mas aqui eu vou decidir. Não, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha o que ele diz aqui, que coisa tremenda, né? Que isso será o que? Remédio, será algo bom para nós. Andar segundo as diretrizes de Deus, segundo aquilo que Deus fala, né? Então, isso é muito tremendo, sabe? Há pouco tempo eu dei uma live aqui também sobre algo que Deus falou a respeito da construção da casa, e quando a gente foi pagar o CREA, né, eu fui procurar por conta própria um arquiteto, e aí Deus chegou para mim, veio com um cajado. Quem mandou, quem te deu ordem? Eu mandei você procurar algum arquiteto? Eu falei para você ir atrás? Eu falei, não, Senhor, você está fazendo por conta própria. E ali eu chorei, pedi perdão ao Senhor, e falei, Senhor, me perdoe, então me dá a direção, Pai. E aí Deus me deu direção. E disse para quem eu tinha que ligar, o que eu tinha que fazer, porque ele já tinha providenciado esse arquiteto. E aí quando o arquiteto me falou do valor, depois eu vou deixar aqui também no card, aqui em cima eu vou deixar, tá? Aqui em cima vai aparecer aonde está esse testemunho que eu já dei. E aí quando eu fui perguntar o valor do CREA para esse arquiteto, escolhido por Deus, o arquiteto falou que era R$50. E aí todos os arquitetos que eu tinha procurado por conta própria, unanimemente, eu fui em 4 ou 5 arquitetos, eles tinham dito que era R$750. E aí esse enviado por Deus disse que o CREA era 50. E ali Deus falou para mim, você prefere andar segundo os seus desígnios ou segundo os meus? Né? Olha só o quão mais barato eu paguei. Sabe por que eu paguei barato? Porque o caro Jesus já pagou. O que era para pagar, Jesus já pagou na cruz. E aí, se a gente andar naquilo que Deus conduz, entendeu? Nós vamos sofrer menos, nós vamos... né? É o que o Senhor fala, não peço que não pague nada. Mas o que vocês têm para pagar é pouco. É só o quê? Obediência. Só obediência. O resto Jesus já fez. Obedecer é melhor que sacrificar, está lá em Oséias, né? E foi ali, naquele momento, que eu aprendi a andar sendo conduzida por Deus. E que eu aprendi, né, a esperar e aguardar em Deus, ainda que seja difícil, ainda que Ele demore aos meus olhos a me dar direção. Eu aguardo, porque eu sei que vai ser muito pior se eu andar por conta própria. Se eu fizer por conta própria, se eu usurpar as decisões de Deus como minha, né? Se eu quiser sentar no trono dele, no lugar dele. Então eu sou embaixadora do reino, eu não sou dona do reino, né? E eu aprendi isso nesse dia. E aí nós vamos lá em Mateus 20, 26, 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Olha só que coisa tremenda. Mateus 20, 26, 28. Né? Olha como Deus vê tudo diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo
e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, quando você decide por si, principalmente nas questões pertinentes à obra de Deus, ao reino de Deus, você está fazendo isso aqui, você quer se gloriar perante ele daquilo que você está fazendo, quando a glória tem que ser dele. E aí você faz dando glória a ele. Não, não tem glória para ele, porque quem fez foi você. Então a glória é para você. Quando você fizer aquilo que ele mandou, da forma que ele mandou, no tempo que ele mandou, a glória é dele, porque é ele que está fazendo. É ele que está fazendo. Então como é que a glória vai ser do Senhor quando é você que toma a frente? Você traz a glória para você, não para o Senhor. E aí nós temos lá, em Tiago 2,5, ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então, do reino que prometeu, é promessa dele. E para nós cabe o quê? Só aguardarmos essa promessa, fiéis ao Senhor, naquilo que ele determina. Não botar ponto, não botar vírgula, não inventar, não fazer do nosso jeito, ao nosso modo, ao nosso gosto. O Senhor quer pessoas que o sirvam em espírito e em verdade, com um coração obediente. Viu o que ele falou lá? Povo obstinado. Povo obstinado. Povo que não obedece, povo que faz o que quer, como quer, na hora que quer. E não vem me ouvir, não faz aquilo que eu ordenei. Muitas vezes não faz o que Deus ordenou, por quê? Ou porque acha que é difícil. É muito sacrifício fazer aquilo, e aí você escolhe um caminho mais fácil. Ou porque você acha que não vai dar certo, daquele jeito que Deus falou, lembra? Que ele mandou eu subir lá no templo budista, pedindo para eu orar pela minha irmã. Olha, eu não querendo fazer porque eu achei que não ia dar certo, que não era daquele jeito. Quem sou eu para dizer para Deus como tem que ser? Então, muitas vezes a gente não obedece porque acha que não vai dar certo. E aí a gente faz do nosso jeito, porque a gente acha que do nosso jeito vai dar certo. E por um acaso a gente vê além da curva, por um acaso a gente esquadrinha os corações. A gente é onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando Deus fala, por mais que pareça que vai dar errado, vai dar certo, porque Ele está vendo o que eu não estou vendo. Ele vê o que eu não vejo. Então, é muito melhor obedecer do que sacrificar. O que o Senhor quer, o que o Senhor precisa, o que o Senhor clama, não humanamente falando, mas levando isso para o coração de Deus, o desejo de Deus, porque Ele nos chamou para proclamar o Evangelho. Os anjos queriam vir e Deus deu para nós. Então, quando eu digo que Deus clama, quando eu digo que é o que Deus precisa, o que eu acabei de falar, Deus precisa de ajuda? Não, mas Deus quer isso de nós. Então, quando eu digo que Deus precisa, ou quando Deus clama, eu estou querendo dizer o quê? Deus quer que nós façamos isto. É querer dele. E é aquilo que eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é isso que Deus está procurando. Pessoas que queiram o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os que não querem usurpar o seu trono, os que não querem tomar o seu lugar. Mas já acham maravilhoso, maravilhosíssimo, serem instrumentos, canal, para que a obra do Senhor seja feita por Ele, da forma dele. Então é isso que o Senhor tem buscado. Quando Ele olha do alto e busca os verdadeiros adoradores, é isso que Ele está buscando. Pessoas que abram mão de ser para ser o que Ele quer que seja. Então eu abro mão
de glórias para mim, eu abro mão de fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho que vai ser melhor, para fazer aquilo que ele quer, o que ele pensa, o que ele diz que vai ser melhor. Né? E isso requer o quê? Abdicação de ser. Né? De ser no sentido assim, porque o homem, né? O homem ele quer resolver. Então você tem que abrir mão desse querer, para deixar que o querer e o efetuar do Senhor aconteça no lugar do seu. Então é isso. Quando Deus olha e busca os verdadeiros adoradores, é isso que Deus está buscando. Pessoas que Ele pode realmente confiar e colocar como embaixadores do seu reino, porque vão realmente representá-lo e não tomar o lugar dele. Deus quer representantes. Deus não quer que ninguém venha aqui e tome o lugar dele. Aquele que tentou tomar foi expulso, né? Foi jogado aqui para a terra. Né? E aí perdeu o que? A presença de Deus. Né? Então é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus olha e busca. Aqueles que estejam dispostos a serem embaixadores do reino e não donos do reino. Que aceitem isso, que aceitem esse cargo e que já é de sobremodo maravilhoso, maravilhosíssimo. Né? Imagine, os anjos queriam isso. E Deus deu para nós. E nós desprezamos, querendo tomar o lugar de Deus. Então essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Que o Senhor fale melhor ao coração de cada um de vocês. Obrigado àqueles que estiveram aqui presentes na live, né? Deixa eu acenar aqui, não sei se... Obrigado àqueles que estiveram aqui presentes comigo na live, né, que ouviram essa mensagem, e que o Senhor fale mais profundamente aos corações, que essa palavra dê frutos e que vocês possam levar essa mensagem adiante. Então, compartilha, segue, tá? Entra aí no link da bio aí em cima e siga nas outras redes sociais. Semana que vem, na terça-feira, essa live vai estar no YouTube editada, porque eu faço ela hoje. E aí, na semana seguinte, eu posto ela editada no YouTube. Aí tem vinheta, tem as correções, que às vezes eu dou umas erradas aqui, né? Mas aí eu vou lá e corrijo tudo, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo Irradiando Saúde de Dentro para Fora. Até lá. A paz do Senhor.